Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 31 de março, celebremos em comunhão com toda a Igreja a quarta semana da Quaresma. E o Evangelho de nossa meditação está em João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Canaã da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo o seu filho está vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Ele respondeu: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querido irmão, o Evangelho de hoje, quantas alegrias nos traz, Um Evangelho que nos mostra 2 milagres aqui, quando Jesus está para Cafarnaum, voltando da Galiléia, voltando para a Judéia. Mas o que nos pressiona bastante no Evangelho de hoje é o versículo 50, onde Jesus fala para aquele homem: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. O homem acreditou. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós queremos... quantas vezes acontece milagre na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, muitas vezes, e nós nem percebemos, porque muitas vezes nós ainda estamos com o coração duro, com o coração fechado. Nós queremos ver milagres, queremos tocar nos milagres, e Jesus nos mostra de uma maneira diferente. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que a cada dia basta ouvir a palavra dele, basta ouvir a palavra do Senhor, que milagres acontecem. Se olharmos aqui no início, também temos aqui o milagre onde Jesus, em Caná da Galiléia, transforma a água em vinho. Se nós olharmos, meus queridos irmãos, ninguém percebeu. Somente aqueles serventes que estavam ali naquele momento, que colocaram a água nas jarras e foram servir, que puderam dizer que ali era água e não o vinho. Mas quando chegou na caminhada, quando chegou ali o mestre-sala, a água era o melhor vinho da festa. Queridos irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes nós também queremos ver um milagre palpável, como Jesus diz aqui, se não verdes sinais e prodígios, não acreditar. Se nós não vermos, nós não acreditaremos. E quantas vezes também aquele povo, se olharmos Josué quando atravessava o Rio Jordão,
Até hoje se questiona, né, que era maré alta, maré baixa. Ali aconteceu um fenômeno da maré alta, maré baixa, e a água se separou. Mas será que se separou somente naquele momento aonde Josué punha-se os pés na água e ali se separa? Querido irmão, querida irmã, que hoje nós abramos o nosso coração para essa palavra. E como diz aquele homem, né, aquele pai, né, Senhor, desce depressa porque meu filho está morrendo. E acreditou na palavra de Jesus. Podes ir, teu filho está vivo. Que nós tenhamos esta fé daquele homem. Que nós tenhamos o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Estar atento à palavra do Senhor, que nos mostra a nossa caminhada, nos mostra no nosso dia a dia quantos e quantos milagres. Às vezes queremos tantos milagres, né? Mas basta a cada amanhecer abrirmos os nossos olhos. Quando abrimos os nossos olhos, ali já está o primeiro milagre, o milagre da vida. Quantas e quantas pessoas esperam andar e nós levantamos do nosso leito, nós levantamos da nossa cama e damos os nossos primeiros passos. Nosso milagre, o milagre acontece na nossa caminhada, o milagre está acontecendo na nossa vida diariamente, mas muitas vezes queremos ver o milagre do outro, queremos buscar o milagre do outro, queremos enxergar o milagre do outro. Esquecemos que nós mesmos é o primeiro milagre do Senhor. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos chama para a vida a cada dia, a cada amanhecer. Que nós abramos o nosso coração hoje. Que nós abrimos o nosso coração para esse Evangelho e prestemos muita atenção quando o nosso Senhor nos fala, né? Jesus fala hoje para nós, né? Podes ir, né? Estás vivo, caminha, né, com tuas próprias pernas, respira o ar que nós respiramos, ao vermos, né, com nossos próprios olhos, que nós tenhamos esta fé, nós abraçamos essa fé, né, daquele homem, daquele pai, a certeza que buscamos a palavra do Senhor, que essa palavra possa fecundar o nosso coração e ali vivermos a cada dia o nosso milagre, pois nós cremos num Deus do impossível. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, queremos fazer nós o impossível e deixarmos, né, a grandeza do olhar de Deus para nós. Que nós possamos hoje somente fazer o nosso possível, abrir o nosso coração e fazer o possível, deixar que o impossível o próprio Senhor nos faça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.